A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 3, verso de número 21 ao verso de número 31, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, amado irmão e amada irmã. Vamos meditar e garimpar as Sagradas Escrituras, amados, porque a Bíblia, ela não deve ser somente lida, mas ela deve ser garimpada, deve ser extraída todo o tesouro que há nesta palavra, que provém do Senhor, porque a palavra de Deus para nós é um tesouro, é a nossa eternidade que está aqui, é o conhecimento de Deus que está aqui revelando para cada um de nós. Então que você tenha, aleluias, o discernimento e a sensibilidade de entender e compreender as Sagradas Escrituras. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele esteja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde está logo a jactância é excluída. Por que a lei das obras? Não, mas pela fé. Concluímos, pois, que os homens é justificado pela fé, sem obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios. Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Amém, amados? O apóstolo Paulo, amados, vem nos trazer a mensagem sobre o justo e o justificador. A justiça de Deus exige pagamento justo pelo pecado. O salário é o pecado da morte. Pelo amor, ele paga o preço, oferece o perdão e se torna justificador dos pecadores. O que a lei faz então? A lei não traz a salvação, pois ninguém consegue se justificar por obras de mérito. O que faz então a lei? Ela cala a boca de todos os judeus, mostra que todo mundo é culpável diante de Deus, traz pleno conhecimento do pecado, mas não resolve o problema. A lei pode ser comparada a um médico que diagnostica uma doença, mas não dá nenhum remédio. Jesus Cristo é a justiça de Deus. A lei e os profetas olharam para a justiça de Deus, mas ele se manifestou sem lei, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos os que creem têm acesso à justiça de Deus, e todos os judeus e gentios precisam de Deus, pois todos pecaram. Paulo destaca igualmente de judeus e gentios, mostrando que não há diferença. Na culpa, todos pecaram. Na necessidade, carecem da glória de Deus, porque foram destituídos, não estão mais na presença de Deus, não estão mais na glória. Por isso eles têm necessidade, carecem da glória de Deus. Na salvação pela graça, sendo justificados gratuitamente, porque quando eu aceito a Jesus Cristo, eu sou justificado gratuitamente. Não há preço nenhum para você ser perdoado, porque muitos podem estar dizendo a você que há um preço a ser pago para que você possa ser salvo, para que você habite o reino dos céus, para que você compre um pedaço do reino dos céus. Mas não é assim, porque nós precisamos da salvação, e quem nos concede a salvação é Jesus Cristo, pela graça do Senhor, pela misericórdia dele, para nos reconciliar para com ele. Ele traz o seu único filho a este mundo para sofrer por cada um de nós. Sendo assim, Jesus morre e traz sobre si os nossos pecados, e toda a culpa vai para ele. E assim, ele sendo santo e puro, sem pecado algum, as nossas culpas, os nossos pecados vai sobre Jesus. E então, quando vai sobre Jesus, somos justificados, ou seja, nos tornamos puros. Mas isso tem um preço? Esse preço já foi pago.
gratuitamente pela graça e a misericórdia de Deus. Não fique habitando em templos que dizem que é um preço para você habitar no reino de Deus, sendo que este preço já foi pago pelo Salvador e Jesus Cristo, nosso amado Messias, que aguardamos ansiosamente, aleluias, quando Ele buscar e vir arrebatar toda a igreja, amém? A salvação em Jesus é maravilhosa. Deus ofereceu o sangue de Jesus como propiciação, ou seja, para que Ele expiasse o nosso pecado. Isso satisfaz a ira divina, ou seja, se Jesus não morresse, amados irmãos, pelos nossos pecados, a culpa viria sobre as nossas vidas, a ira de Deus viria toda para nós. Não iriam suportar a ira de Deus. Por quê? Porque não somos, aleluias, deuses, como muitos vêm a dizer que somos deuses, somos pequenos deuses, ainda que possamos ser imagem e semelhante a Deus, mas nós jamais iremos ser como Deus. Sabe por quê? Porque se formos igual a Deus, estaremos fazendo como Lúcifer, um anjo querubim que foi caído do céu, porque ele pensou que poderia ser maior que Deus, só porque ele era um querubim, ele era o braço direito de Deus. Mas o Senhor, vendo tudo aquilo, Ele não destruiu Lúcifer, Ele retirou o reino dos céus. E é isto que Ele está tentando fazer conosco, fazer para que a gente pense que somos pequenos deuses, que somos como o Senhor e que possamos ser como Ele, ter poderes, ser puros e santos. Mas não, amados, Deus é Deus, Ele é único, Ele não muda, Ele jamais será trocado, Ele é o mesmo de hoje, amanhã e para sempre. Perceba, amados irmãos, perceba que muitos estão tentando nos enganar com falsas doutrinas, tentando distorcer os versículos, dizendo que vocês são deuses, mas nós não somos. Nós não somos. Não queira ser também destituído, aleluia, do reino dos céus, porque o Senhor Deus está dando a oportunidade para todos aqueles que creem no seu Filho amado, que Ele veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados, para que possamos herdar a vida eterna, para com Ele voltar, aleluia, a servi-lo, aleluia, para todos sempre, amém. Não pense que você é um pequeno Deus, porque senão você será destituído da glória de Deus, assim como foi Lúcifer. Assim como ele fez, ele também quer fazer com que nós ficamos com inveja, que possamos ter orgulho e tudo aquilo que não provém de Deus, querendo que a gente não habite no reino de Deus, porque ele jamais voltará para o reino de Deus, porque ele foi destituído da glória de Deus, ele foi banido do reino dos céus. E se você não aceitar a Jesus Cristo agora, entregar a sua vida para Jesus, fazer a vontade de Deus, entregar o seu coração para o Senhor, você também será destituído da graça e a misericórdia de Deus, que Ele está dando através do seu Filho Jesus. Aceita Jesus Cristo, amado irmão e amada irmã. Para você que não aceitou Jesus, porque o Senhor está às portas. E se você não estiver aceitado a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, tiver feito a vontade dEle, se afastado do mundo e rejeitado os pratos que o mundo tem a lhe dar, infelizmente você também será destituído do reino dos céus. Você será condenado à morte eterna. Você será lançado no fogo que arde com enxofre. Você será atormentado para todo sempre. Não haverá descanso, não haverá um fecho de luz naquele lugar. Não queira habitar neste lugar, porque lá não haverá Deus, não haverá misericórdia, não haverá graça do Senhor sobre as nossas vidas. Porque hoje estamos debaixo da graça e não da lei. Porque muitos vêm pregar também o Velho Testamento e se esquecem de pregar o Novo, e por isso ficam debaixo da lei. Mas nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. É um momento de buscar, é um momento de santificar, de aceitar a Jesus, de fazer a vontade de Deus, e não fazer a vontade de pastor nenhum, nem vontade de doutrina, mas sim a vontade de Deus, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isto. Não há nenhum outro caminho que vocês possam seguir se não for por mim. Vocês se perderão se vocês passarem para outro caminho, porque eu não estarei lá. Não estarei
com as potentes mãos do Senhor sobre vossas vidas, porque vocês não estão no meu caminho. Voltai-vos à palavra de Deus, voltai-vos às Escrituras, porque elas sim é as palavras de Deus, aleluia, e o caminho do reino dos céus está na Bíblia. Então tire a sua Bíblia da sua gaveta, de onde quer que ela esteja, e comece a meditar na palavra, ainda que você não entenda. Mas eu não entendo a palavra, eu não compreendo as palavras. Busque, examine, pesquise, faça o que tiver que ser feito, mas tente compreender as palavras do Senhor, porque a palavra de Deus é verdadeira, para que você não venha a ser enganados, como os muitos estão sendo por falta de conhecimento. Amém, igreja? Voltando à palavra de Deus sobre a salvação. A salvação se torna possível somente quando junta a graça e a fé. Efésios capítulo 2, versos 8 a 9. Em Jesus, Deus se manifestou a sua justiça. A tolerância não mostrou a justiça. Quando Deus deixou os pecados do homem sem castigo, Ele estava segurando a justiça dele. Na morte de Jesus, Ele mostrou a sua justiça, pois seu Filho recebeu a merecida punição dos erros dos homens, ou seja, dos nossos erros. No lugar de Jesus, era para estar cada um de nós, e não o Filho de Deus, puro, santo, merecedor de toda a honra e de toda a glória, assim como Ele é e sempre será merecedor. Ele não merecia tais coisas, mas Ele fez isto por amor de cada um de nós. Deus manifestou a sua justiça e ao mesmo tempo tornou-se justificador. Aqui encontramos uma das mais ricas expressões do caráter de Deus, para Ele mesmo ser justo e justificador. A santidade de Deus exige a justiça e o amor dele oferece a justificação. Em Cristo Jesus, Ele conseguiu conciliar os dois lados essenciais do seu caráter. Foi justo em insistir no pagamento de sangue. Tornou-se justificador em oferecer o sacrifício de Jesus no lugar dos homens pecadores. O orgulho excluído. O homem não tem direito de se gabar, pois não merece nada. Se Deus é tanto justo como justificador, o homem sem Deus não é nada. Nenhum homem se justifica pelas suas próprias obras. A justificação vem pela fé, independente das obras da lei. Ninguém se salva por obras de mérito, em obediência perfeita à lei. O único meio da salvação é a fé em Jesus Cristo, para ser agradável a Deus. Esta é a fé. Tem de ser ativa e obediente. Paulo volta mais uma vez à igualdade de judeus e gentios. Se a lei não justifica, Deus não é Deus somente dos judeus. Ele oferece a salvação aos todos, nos mesmos termos. Nem a lei, nem a circuncisão justificará alguém. Deus justifica mediante a fé. A fé anula a lei? Não. A lei é confirmada pela fé. A lei mostrou o problema e a fé traz a solução. Amém? Esta é a palavra de Deus do livro de Romanos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus esteja com cada um de nós, com as nossas famílias, e que cada vez mais o Senhor possa abrir as nossas mentes para que a gente não venha perecer por falta de conhecimento, assim como muitos pereceram nos velhos tempos, mas que agora possamos ser uma geração diferente, que tem discernimento, que é pura, que busca a santificação, que busca o refrigério de Jesus Cristo em nossas vidas, para que possamos assim também habitar o reino dos céus e voltar, aleluias, a ser obedientes à palavra de Deus, ser justificado pela fé em Jesus. Que possamos ser assim, justificados pela fé todos os dias, obedecendo e fazendo a vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.